Você já percebeu como vilões de filme têm um defeito clássico? Não é a obsessão por capas ou a risada diabólica. É a língua solta. Lex Luthor, Blofeld, Duende Verde, todos cometem o mesmo erro fatal. Contam todo o plano maligno pro herói, enquanto ele está amarrado na cadeira, com a bomba prestes a explodir. Porque nada diz estrategista de elite como entregar seu segredo de dominação global a quem está prestes a frustrá-lo. Pois bem, temos agora nossa própria vilã de blockbuster, Janja, a primeira desgrama, que resolveu soltar o verbo sobre o plano de censura da direita no TikTok. Nada mais, nada menos do que diante de Xi Jinping, o ditador da China. O cara que inventou o conceito de Wi-Fi com coleira. E ela contou tudo em alto e bom som para o mundo inteiro ouvir. Obrigado, Janja, por fazer o papel de vilã tagarela e dar tempo ao herói, o povo, de impedir o plano maquiavélico. O que começou como uma atrapalhada diplomática, uma gafe internacional digna de episódio de Chaves em Acapulco, logo evoluiu para algo mais sinistro, uma confissão de crime. E o melhor, tudo sem querer. Porque se tem uma coisa que o petismo combina com perfeição é desonestidade com burrice. Eles até conseguem bolar um plano maligno, mas deixam as digitais em todas as cenas do crime. Aí veio o Lula, o marido apaixonado, tentando limpar a barra da Janja numa entrevista. Só que, como sempre, ele piorou tudo. Com aquela lucidez de quem dormiu de calça jeans molhada, ele simplesmente admitiu que quer aprender com a ditadura chinesa como censurar as redes sociais brasileiras. É isso mesmo. Enquanto o mundo democrático se preocupa com privacidade, liberdade e direitos civis, o Lula quer importar controle estatal de opinião. Eu fiz uma pergunta para ele, eu não fiz uma pergunta, eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e sobretudo o TikTok. E ele vai mandar uma pessoa. Isso que importa, ele vai mandar uma pessoa especialmente para conversar conosco sobre o que a gente pode fazer, sabe, nesse mundo digital. Olá, Netflix! Pode cancelar o roteirista de Black Mirror, porque o Brasil já está escrevendo os episódios sozinho. Quer dizer, com tanto exemplo bom no mundo, o 9 Dedos resolve importar o que há de pior. É como entrar numa biblioteca e escolher o Mein Kampf como leitura de cabeceira. Mas, felizmente, ele tá tão cego de amor que acabou confessando o crime achando que estava sendo romântico. Claro que isso tudo causou um terremoto político. Agora o Satanine quer saber quem foi o dedo duro dentro do governo que contou para a imprensa a presepada da Janja. E a gente, claro, comemora a briga interna petista como se fosse Jason versus Freddy Krueger. Se destruam, desgraçados! E quem levou o recado do chefe foi, obviamente, a pombo correio oficial do Planalto e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima. Gente, tratando aqui do que vai acontecer a partir deste episódio, esse incidente, chamemos assim, né, como o Valdo, que é dono da reportagem, classificou, esse incidente reforçou para o Lula uma percepção que a gente já tinha até trazido aqui, numa reportagem que, sinceramente, quando eu publiquei, houve uma repercussão amplíssima de algo que até as paredes sabem em Brasília. O ataque à primeira-dama, as críticas à primeira-dama são internos. Integrantes do governo, integrantes do Palácio do Planalto, integrantes da base aliada no Congresso Nacional e até integrantes do Supremo Tribunal Federal fazem críticas abertamente nos bastidores, entre eles a primeira-dama Rosângela Lula da Silva. A Janja é alvo de críticas e reparos há bastante tempo. E isso acontece dentro do governo. O que o Lula está fazendo agora é buscar um culpado. Ele está, de fato, procurando o mensageiro, digamos assim, deste novo episódio. Se vai encontrar, não sabemos. Isso vai resolver a questão? Não.
A primeira-dama tem adotado um discurso junto ali da sua equipe de que ela vai sim seguir no combate ao que chama de misoginia interna e externa. A grande questão talvez seja aí de fato regulamentar qual é o papel institucional em momentos institucionais desta figura, que tem uma atuação diferente. Talvez, mal comparando aqui, alguém que tenha buscado um papel de formulação semelhante seja Ruth Cardoso. Mas os tempos eram outros e a formulação, a forma, o modo de atuar era outro também. A primeira-dama mistura dois ingredientes atual, né? Bastante barulhentos. Ela tem um discurso afirmativo forte e trabalha muito com rede social. Isso se mostrou uma combinação explosiva para dentro do governo. O Lula agora busca culpados. Esse episódio vai deixar sequela entre a comitiva que estava lá. Aguarde-se. O ataque à Janja é interno. A comitiva ficou abalada. Peraí, a mulher pediu ajuda para o maior censurador do planeta para calar brasileiros na internet e o problema é o climão no avião de volta? Daniela ainda tenta pintar Janja como alguém forte, moderna, digital influencer do bem, mas na prática ela é só uma aspirante a influencer que não consegue emplacar um Reels de 10 curtidas e quer resolver isso calando o algoritmo. E esse escândalo deixou algo cristalino. Aquela ladainha do governo e do STF de que precisamos regular as redes para combater fake news e discurso de ódio era só isso mesmo. Ladainha. Papo furado. Janja entregou tudo. O objetivo sempre foi calar a direita e proteger o PT. A gente já sabia, mas agora temos a cereja do bolo. Uma petista assumindo tudo, estilo vilã revelando o plano antes do final. Até a Globo News foi forçada a engolir o caroço. Joel Pinheiro, o Bambi do liberalismo, finalmente teve seu momento eureka. Mas, na fala da Janja, também tinha um outro elemento, que era a ideia de que as redes sociais são parte de um ecossistema que tem favorecido a extrema-direita, e que mais especificamente o algoritmo das redes favorece a direita. Então será que sob o manto daquela finalidade mais nobre ou mais consensual, não tem também uma intenção política com uma ideia de que, olha, as redes, elas são o campo da direita, a gente precisa fazer alguma coisa para impedir que isso continue, para que essa extrema-direita continue sendo bem sucedida, né? Essa intenção estava ali na fala da Janja também. E o que o Lula faz? Na tentativa de explicar a situação toda, que o Lula diz, não, chamei um emissário da China, já falamos aqui mais de uma vez, a China é o anti-exemplo absoluto de como regular as redes sociais, é o controle totalitário completo da comunicação. Então pedimos um emissário da China, de confiança do Xi Jinping, para vir nos ajudar aqui, seja especificamente com o TikTok, seja no debate mais amplo da regulação das redes. Em ambos os casos, está dado. A China não é o exemplo. E o segundo, o que o governo Lula realmente quer com essa regulação? Parabéns, Joel! Só levou 7 anos e uma confissão pública da Janja para você perceber que o PT não é fã da liberdade de expressão. Que surpresa! Estou chocado! Chocado como quem descobre que Darth Vader é o pai do Luke. Será que a Globo vai pular do barco? Tá parecendo. O engraçado é que quanto mais os petistas falam, mais escancarados ficam os desejos dessa ditadura. E o mais inacreditável, até Pablo Hortelado, o funcionário padrão da vigilância progressista, resolveu enxergar a realidade. Queria fazer uma consideração sobre, deixando de lado a questão da participação da Janja, se ela foi adequada ou se ela foi inadequada. A gente tem uma outra questão que me pareceu bastante preocupante, que diz respeito à própria fala do Lula esclarecendo a situação. Ele disse que entrou em contato com o presidente chinês e pediu para o presidente chinês enviar um enviado da sua responsabilidade para discutir a questão do TikTok no Brasil e da regulação do TikTok no Brasil. E essa fala era muito equivocada, nos dois sentidos que ela pode ter. Porque das duas, uma, ou no primeiro caso,
o presidente Lula está solicitando ao presidente chinês usar os poderes extraordinários que ele tem sobre a ByteDance, que é a empresa que dirige, né, que é a empresa dona do TikTok, e está pedindo para ela fazer algum tipo de autorregulação que satisfaça as necessidades do Brasil. Então a gente teria um governo brasileiro solicitando a uma ditadura estrangeira para ela atuar sobre uma empresa nacional daquele país, para ela implementar um tipo de autorregulação para resolver um problema brasileiro, me parece completamente inadequado. Isso não faz o menor sentido. O governo chinês certamente tem os mecanismos para isso, ele tem o Golden Share da ByteDance, mais ou menos tem 1% das ações da ByteDance, e fora isso as leis chinesas permitem vários tipos de ingerência sobre a empresa. O governo brasileiro quer resolver o problema brasileiro por meio da solicitação de um favor a uma nação estrangeira, sobretudo uma ditadura estrangeira. É isso que o presidente Lula estava falando. Essa seria a primeira possibilidade. A segunda possibilidade me parece ainda pior, que é solicitar que o governo chinês mande um enviado brasileiro para defender o modelo de regulação chinesa, que é um modelo muito complicado. A China tem um órgão regulador, que é a Autoridade do Ciberespaço Chinês. Esse órgão regulador, ele tem dupla, ele é um órgão regulador econômico, mais ou menos técnico, burocrático, mas ele também deve filiação às estruturas políticas do governo chinês. Então, ele, ao mesmo tempo, exerce regulação econômica e exerce censura. Nós vamos pedir que esse órgão regulador instrua ou mande modelos ou apresente formas do Brasil regular as mídias sociais no país. De fato, a China tem sido um dos países pioneiros na regulação das mídias sociais para a infância, estabelecendo controle de horário, por exemplo, a limitação de tempo no uso de mídia social e outros dispositivos. Mas isso porque ele é um país, é uma ditadura e tem poderes extraordinários sobre isso. Nós vamos fazer isso do jeito chinês? O Lula está sugerindo que o modelo chinês deva ser considerado na discussão de regulação de mídias sociais no Brasil. Então, eu acho que as duas possibilidades, uma, o governo brasileiro sugerir um governo estrangeiro que intervenha e faça algum tipo de autorregulação da empresa para atender uma necessidade do Brasil, me parece super inadequada, e me parece ainda pior o segundo caso, no qual a gente está buscando inspiração no modelo de regulação chinesa, que é basicamente um modelo ditatorial. Solicitar a uma ditadura estrangeira que atue sobre empresa daquele país, completamente inadequado. Olha só, ele descobriu o óbvio. Palmas para o menino Pablo. Agora só falta ele admitir que também erraram em 2018, 2022 e que o monstro que eles ajudaram a criar é real. Quem poderia imaginar que o ex-presidiário que há décadas lambe as botas das ditaduras de Cuba, Venezuela, China e Rússia não é tão democrático assim, né? A vida é cheia de surpresas. Finalmente um jornalista falando óbvio. Janja, com a anuência de Lula, solicitou interferência da China no Brasil sim, e para censurar mais ainda a direita. Tal e qual Barroso, com autoritarismo e não autoridade, pediu que os Estados Unidos se metessem nas eleições de 2022. A gente tem uma adolescente de 58 anos brasileira pedindo a uma ditadura estrangeira para censurar redes sociais para que ninguém comente as merdas que o governo faz. E vamos falar sério, se o pedido da Janja era para sabotar o TikTok da direita, então temos algo ainda mais grave aqui. Trata-se de um pedido secreto, palavra do Lula, feito a uma potência estrangeira para interferir no debate político interno do Brasil. Isso, meu amigo, é interferência internacional no processo eleitoral. Mas sabe qual é a preocupação do sósia do Gonzo, Octávio Fedes? Dar munição para a direita. O Lula consertando a história piora. Piora pelo seguinte, porque tem um personagem, também não tem institucionalidade nenhuma, faltou institucionalidade total. Porque como é que você vai pedir? Ele não pede ao presidente da China, ele pede ao companheiro Xi Jinping. Então você já tem ali algo pessoal que já não está institucional entre dois países. Não são os dois estados, uma comissão de alto nível discutindo o digital. É o companheiro Xi Jinping para mandar uma pessoa de confiança dele
para discutir a questão digital, especialmente do TikTok, que não faz o menor sentido e é um prato cheio para a oposição dizer o que ela sempre diz para impedir a regulamentação das redes sociais, de que o Lula quer repetir o modelo chinês e censurar a liberdade de expressão. É um prato cheio, acabou, deu de bandeja para a oposição, quando, na verdade, os problemas brasileiros têm que ser resolvidos pelo Brasil e não por uma pessoa de confiança, nem de Trump, nem de Xi Jinping, nem de ninguém. O Congresso brasileiro, que é omisso e cada parlamentar tem nas suas mãos o sangue daquela menina que se matou por conta de um desafio de rede social, que eu nem lembro se foi o TikTok. Desodorante, foi um desafio, eu também não lembro qual foi a rede social. Um desodorante. Então, assim, é o Congresso... E o próprio Xi Jinping, né, Otávio? Ele disse assim, tipo, resolve... No sentido de que, por que vocês estão me falando isso? Resolvem vocês, né? Até eles mandou a bola, devolveu a bola, né? Pois é. Então, assim, e há o que se regulamentar, há muita coisa que o Brasil precisa regulamentar com a entrada dessas empresas chinesas. Muitas empresas chinesas vão trabalhar aqui no Brasil com mão de obra de aplicativo, entregadores, etc, etc. Num mercado que não está regulamentado, o que vai valer? Então, assim, também não adianta mandar uma pessoa de confiança do companheiro Xi Jinping para resolver nossos problemas. É melhor você chamar o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, que estavam na China, e chamar a responsabilidade. Olha, vocês... O Mota não, o Elmar Nascimento. O Elmar Nascimento, O Elmar Nascimento e o Alcolumbre e dizer, olha, precisa resolver. Não é cercear a liberdade de expressão, é você prevenir e poder punir os crimes que são cometidos diariamente pelas redes sociais que lucram com esses crimes. Só isso. É um prato cheio para a oposição que diz que o Lula quer repetir o modelo chinês e censurar a liberdade de expressão. Ué, mas não é? Impressionante que tudo que o governo apronta acaba confirmando a narrativa da oposição, né? Será que é porque em vez de ser narrativa, é verdade? Deixa eu ver se eu entendi, Otávio. O presidente diz com todas as letras que quer o modelo chinês de controle de informações, mas de alguma forma a regulação não é censura? Entendi. O problema é a oposição e não o sonho molhado da esquerda de controlar as redes sociais, né, Otávio? Sim, o cara tá chateado porque agora a oposição vai usar isso como prato cheio. Meu Deus do céu, Otávio. O governo quer censurar o povo com a ajuda da China e você tá preocupado com o marketing da direita? O problema é que dá força para a narrativa da oposição ou o problema está no pedido em si? O problema para essa gente nunca é a barbaridade que o Lula faz, é sempre o uso que a oposição vai fazer. E o jornalista que vive sendo desmentido na internet fala em sangue de criança como se o interesse eterno do Lula em regular a mídia fosse para proteger os vulneráveis. A fala da Janja foi, sem exagero, uma vergonha internacional, uma barbeiragem diplomática e, por que não dizer, uma tragédia política em tempo real. A cereja do bolo veio depois, quando Lula, já sem freio, sem juízo e sem senso do ridículo, confessou que pediu para a China enviar um representante para ajudar a controlar as redes sociais no Brasil. Isso mesmo. Quer um censor para o seu feed? A ditadura manda. Isso é ilegal e inconstitucional e uma afronta à soberania nacional. Mas tudo bem, porque pelo menos agora a gente tem provas e a oposição tem munição. E por isso a gente agradece. Obrigado, Janja, pelo serviço prestado à democracia brasileira e à direita. Você é Alex Luthor de Taubaté, a Blofeld do Instagram, a Duende Verde do G1. Falou demais e agora vai ser vencida por quem você tentou censurar. Fascinante como defender a democracia se tornou sinônimo de copiar regimes que a proíbem, né? A oposição nem precisou inventar nada. O governo entregou o roteiro pronto e legendado em mandarim. Fala
Olá, meus censurados pela democracia pujante. Aqui é Daniele Limão do Lorota News com as principais bruxarias do Zap. Urgente. Elon Musk cometeu um crime grave de não entregar seus funcionários para os jagunços do Xandão. Se fosse na Índia, ele aceitaria as ordens. Mas como é o cabeça de azeitona, ele não aceita as leis fora do devido processo legal, como em Bananalândia. Estamos ansiosos para todos voltarem a usar SMS para se comunicar no governo do amor. É muita vantagem fazer o L. Se gostou, curta, compartilhe e me siga. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.